Minha gente, investigados pelo homicídio do motoboy Danilo da Conceição, de 23 anos, vão a júri popular. A gente está mostrando desde ontem, quando esse júri começou. Acabou. Saiu a sentença, foram condenados, mas a gente vai saber ao vivo essa pena. Vinícius Mecenas, boa noite. Há quantos anos aí cada réu pegou por essa condenação? Bom, Mariana, a gente, como você bem destacou, segue acompanhando esse caso desde ontem, né? Um julgamento, um júri popular que começou ontem por volta das 8h30 da manhã, né? Se estendeu até ao longo do dia, envolvendo o procedimento de interrogatórios, ouvindo testemunhas. Ao todo foram 7 testemunhas, né, ouvidas durante todo esse processo, 7 pessoas compondo, portanto, o júri, né? E esse processo se estendeu, né, até hoje, por volta das 4 horas, quando de fato acabou saindo, portanto, essa sentença. Dos jurados, né, dos 7 jurados, 2 votaram pela absolvição e 5 pela condenação. Então ficou determinado, né, portanto, que o Anderson Felipe vai ter que pagar uma pena de 19 anos e 3 meses e o Jonas 16 anos e 4 meses. Comigo aqui está o Joseph Barreto, que é o advogado da família, né, do Danilo, que foi essa vítima, esse motoboy que foi morto lá na região do Bugio em 2021, enquanto exercia, né, a sua atividade de motoboy, para entendermos, né, Joseph, qual que é o balanço desses 2 dias, um julgamento muito puxado, né, eu acho muito cansativo, mas que no final acabou condenando esses 2 réus. Boa noite para você. Sim, mais uma vez boa noite, a sociedade sergipana, boa noite Mariana, a TV Atalaia sempre dando esse espaço, né? A gente sai com um sentimento de vitória, de dever cumprido, foi um processo muito difícil, foram 3 anos, né? A gente enfrentando aí esse processo, foram dias cansativos, foram quase 2 dias praticamente, né? Que já acabou 4 horas da tarde, mas foi um júri muito difícil, e a gente se apegou muito ao que foi dito pelas testemunhas, né? Principalmente o depoimento, não das testemunhas que foram ouvidas em plenário, mas de depoimentos que foram colhidos durante a instrução da Raíssa e da Tássila, né? Que elas reconhecem os companheiros. Elas não reconhecem com categoria, mas por semelhança. Só eu dei aquela camisa, eu já tinha visto aquela camisa, quem deu fui eu estava com a camisa branca, conheço aquela camisa branca, o tipo físico parece, e aí também teve o rastreamento das herbes. Para a população que não sabe o que é herbes, são as antenas de comunicação dos telefones, e essas antenas elas se comunicam com os aparelhos e conseguem dar o trajeto e muitas das vezes a localização exata, que inclusive foi dada a localização exata do local do crime no horário, né? Inclusive ficou claro, e veja a frieza com que o Anderson ele foi cometer esse crime. Ele passou ainda 3 vezes pelo local do crime depois que praticou, né? Isso aí já estava a população lá na rua, estava carro do IML. Então ele cometeu esse crime sabendo o que estava fazendo. Inclusive, depois que saiu a sentença de 19 anos e 3 meses, ele ficou sorrindo como se nada tivesse acontecido no plenário. Isso causa uma revolta muito grande. Mas a gente sai com o sentimento de dever cumprido. Vocês, né? esperavam uma pena maior? Eu esperava uma pena maior, mas aí fica a crivo do magistrado, também não vou ter nenhuma crítica. Eu vou analisar ainda se vou recorrer com relação a esse ponto específico. Em relação ao Anderson, ao Jonas, ficou também esclarecido quem teria sido responsável pelo atirar? Quem atirou foi Jonas, né? O piloto é o Anderson, né? E a gente consegue reconhecer, né? O Anderson, inclusive, deixar aqui claro para a sociedade, eu conheço desde os 15 anos de idade. Então não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa aleatória. Eu era amigo pessoal do Danilo, né? E aí, quando a gente vai ver as imagens, a gente consegue identificar com categoria que jamais eu iria pedir a condenação de alguém. E todo mundo sabe que eu estou sempre aqui defendendo inocentes e tal, mas a gente também está para fazer justiça e condenar quem é culpado. Eu jamais iria sustentar que alguém era culpado sem ser no plenário do júri e trazer um prejuízo para a vida de uma pessoa. Você falou da questão das provas técnicas, foram determinantes, né, para chegar nesse resultado? As provas técnicas foram perfeitas, inclusive a quebra de sigilo telemático ela é fundamental em várias investigações, né, porque ela traz o trajeto. No caso de Danilo, a gente tem um horário que ele chega em Aracaju, isso através das herbes. Tem um horário que ele se desloca para o local do crime para averiguar o ambiente, depois ele retorna para a mercearia, depois ele comete o crime, ele volta para a mercearia, volta para o local do crime, volta para a mercearia, volta para o local do crime, e de lá ele vai para Socorro, né? A gente não sabe o que ele foi fazer em Socorro, depois ele desce pela cidade de Laranjeiras, já sobe ali a 7 curvas de Areia Branca, já vai parar
em Itabaiana. Aí ele disse que chegou 7h20 em Itabaiana, só que a Herbes atesta que ele chegou às 19h25 da tarde, ou às 17h25 da tarde. Então, foram essas questões que foram determinantes. Trouxe duas testemunhas que mentiram descaradamente, né? Foram dois senhores, o dono da padaria, que é o tio do Jonas, e um dos funcionários, mentiram descaradamente perante o tribunal, o conselho de sentença, e tudo isso foi levado em consideração. Você falou em relação ao Wenderson, que sorriu, né, depois que saiu a sentença e tudo mais. A gente sabe que durante esse julgamento eles passam também por um processo de interrogatório. É possível dizer o que foi dito? Ele chegou a contestar algo? Não, quando a gente questiona, você estava fazendo o quê em tal horário e por que você passou? Não me recordo, não tenho lembrança disso. Se ele disse que não esteve no local do crime, então ele se contradisse várias vezes durante o seu depoimento e os jurados devem ter sopesado essas informações na hora, né? O Jonas mesmo, os dois dizem que nunca tiveram contato. Aí a gente tem lá uma foto dos dois, a gente não sabe precisar se dias antes do crime ou se dias após eles estavam bebendo com a foto juntos. Disse que nunca se encontraram. Tem uma ligação de Jonas, ou de Anderson para Jonas no dia do crime, depois de ter cometido o delito. Ou foi minutos antes, não minutos antes, isso aí. Como se tivesse ligado para se encontrar ou para dar um toque. Mas pessoal, estou chegando aqui na esquina para lhe pegar e tal. Ficou tudo muito claro, né? E aí é bom deixar claro que Danilo não tinha nenhum inimigo. As únicas pessoas que chamaram a atenção para fazer algo de ruim foram essas duas pessoas que estavam insatisfeitas com o fim dos seus relacionamentos, e essas meninas estavam andando com Danilo nesse período aí de 15 dias. Inclusive a Raíssa, que estava tendo um relacionamento durante esses 15 dias, que é a ex do Wenderson. Só para a gente finalizar, foram 7 pessoas ouvidas, essas testemunhas, sendo 2 delas, salvo engano, que foram oculares. Como é que é possível fazer essa construção, né, durante um julgamento como esse, para chegar no resultado? Então, veja, essas testemunhas oculares não têm condição de reconhecê-los, porque estava na época de pandemia, usava máscara branca e estava com capacete, né? Elas conseguem dizer a dinâmica do crime, né? Elas conseguem dizer que Danilo não resistiu, que Danilo não sabia porque estava sendo morto, que Danilo não tinha condição de se defender. Essas testemunhas oculares foram fundamentais para qualificar o crime, mas não para determinar a autoria. Para determinar a autoria foram a oitiva de Tássila e de Raíssa e a questão do telefone de Anderson. Joseph, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Só reforçando, Anderson Felipe vai responder a uma sentença de 19 anos e 3 meses e o Jonas, 16 anos e 4 meses de prisão. Mariana.